Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano, quarta-feira, dia 14/10. 14/10, 14 de outubro, mês daqueles grandes craques. Semana que vem vai ter 80 anos do Pelé, né? E Maradona no final do mês, tem Garrincha. Eu sempre falo isso aqui, porque mês de outubro não é mole não para o futebol. Futebol que tem uma rodada hoje para lá de complicada, principalmente para o Palmeiras. Já está perdendo de 2-0 para o Curitiba em casa. A situação do Luxemburgo não está fácil, torcida brasileira. Hoje tem Corinthians estreando um novo técnico, Wagner Mancini. Você tem o Santos, você tem o Galo Mineiro. Daqui a pouco eu boto essa tela para vocês, com todos os jogos do Brasileiro e também jogo de ida, né, o primeiro jogo da Copa do Brasil, reunindo Fortaleza e São Paulo, ou seja, leia-se, Rogério Ceni contra o seu ex-time, time que ele foi o grande ídolo, né, grande ídolo da sua história. A Europa enfrenta um problema sério de segunda onda. Governos da Espanha, de Portugal, da França, da Inglaterra, colocaram medidas mais severas de isolamento social, porque o número de óbitos, o número de contágio tem aumentado de uma forma impressionante nessas últimas semanas. Também é um dos assuntos mais importantes do programa de hoje. O Brasil parece mais perto de um declínio, mas prestem atenção, como diz, declínio da primeira onda, a Organização Mundial da Saúde, não podemos facilitar e abrir mão de tudo aquilo que tem que ser feito, aquela ladainha de sempre, mas é necessária, importante do álcool gel, uso de máscara, distanciamento, não pode ter aglomeração, porque nós temos um número de mortos e de infectados muito grande no país. Olha o exemplo da Europa, começou a abrir, Catalunha. Para ter uma ideia, a França, Paris, a partir de sábado, fecha às 9 da noite, só vai reabrir às 6 da manhã, bares, restaurantes, etc. Bom, o número de mortos no Brasil é de 151.162 e de infectados 5.117.000. Mas apesar desses números que eu estou falando aqui, o Capitão Corona insiste em minimizar a pandemia. Ele é aquele... Aliás, daquela pesquisa que nós falamos ontem, né, das cidades que mais votaram, que deram mais votos ao Capitão Corona, são as cidades que têm o maior número de infectados. Que coisa. Claro, porque eles se deixam levar pelo exemplo negativo do Capitão Corona, que não usa máscara, se aglomera, etc, etc, etc. Ele chegou a dizer que o governo teve algum sucesso em relação a outros países. O Brasil, Capitão Corona, é o segundo no mundo em número de mortos, em número de infectados, só atrás dos Estados Unidos, do seu muito amigo Trump, que vai tomar uma tunda sem tamanho, né? Já tem muita gente votando, as pesquisas cada vez mostram um crescimento do Biden e o Trump dando declarações enlouquecidas, voltou agora a fazer comício, está na Flórida. E o Biden disse, se ele ganhar na Flórida, bye, Trump. É o que tudo indica. Vamos falar também da advertência, né, que o Tribunal Superior, Tribunal de Justiça Desportiva, deu a Carol Solberg, que na verdade não é uma advertência, é uma censura, né? Censura. E ameaçando, você não pode mais falar nada. Como que diz assim? E vocês, outros atletas, também não podem falar nada. Eu ameaço também a outros atletas. Começou a 16ª ou 15ª rodada no Brasileiro e já tem, falei, Curitiba 2, Palmeiras 0. Daqui a pouco eu dou a tela com todos os jogos. Vamos falar também da eliminatórias da Copa. O Brasil venceu do Peru num jogo para lá de complicado.
em termos de televisão. Não ia passar na televisão, passou, a TV Brasil passou o jogo. Quero saber quem pagou e por quanto pagaram essa transmissão. Essa transmissão se transformou numa peça publicitária do governo Bolsonaro, né? No intervalo foi demais da conta. Apareceu o Capitão Corona do lado do ministro falando, depois o Ricardo Salles falando. Quer dizer, o intervalo foi uma coisa de um ridículo atroz. E mais atroz ainda foi a participação dos jornalistas que fizeram o jogo. O narrador e o comentarista, né? O narrador é um jovem, que de vez em quando falava, agradecia a CBF, ao secretário lá do governador, o Capitão Corona, e mandou abraços também para o Capitão Corona, que é uma coisa terrivelmente ridícula. E o comentarista, falei hoje sobre isso, escrevi aí nas redes sociais, deu um buchicho danado, falando do meu ex-amigo, ex-companheiro Márcio Guedes, né, que todo pimpão, todo satisfeito, ela complementou o agradecimento ao Capitão Corona. Disse, não, ele torce pelo Botafogo no Rio, pelo Palmeiras em São Paulo, que todos cheios de graça para falar do Capitão Corona. Eu fiquei sabendo, eu sabia já que era um reacionário de mão cheia, mas não sabia que era tão agressivo, que é um bolsominion de mão de quatro costados, de raiz. E me mandaram que ele anda escrevendo através dos tempos. Fiquei profundamente decepcionado, escrevi até de uma forma violenta, reagindo, e me tornei até um dos mais acessados aí dos Twitters, do Top Tênis, do dia, por causa dessa palhaçada que foi, e é uma coisa muito grave. Ele não ia acabar com a TV Brasil, o Capitão Corona? Não vai acabar mais? É a pergunta que fica, né? Agora serve como instrumento de propaganda desse governo. Você pode participar de 11-992-030506 e a gente bate aquele papo, né, de toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Essa aqui é muito boa. Lembra, agora, o juiz tirou o título de honoris causa que o presidente Lula ganhou lá em Alagoas. O que aconteceu agora? O juiz, é inacreditável, o juiz alegou engano. E o presidente Lula volta a ter direito a ser honoris causa lá na Universidade Estadual de Alagoas. 4 dias depois, de anular o título, o juiz Carlos Bruno de Oliveira Ramos voltou atrás e alegou um comando, olha só, um comando dado no sistema de forma não voluntária e arquivou o processo por prescrição. Na nova sentença dada hoje, o juiz da 4ª Vara Civil de Arapiraca explica como o ato do Conselho Universitário, que concedeu ao presidente Lula, ocorreu em março de 2012, a ação popular da advogada Maria Tavares, candidata a vereadora em Maceió pelos tucanos, só foi impetrada apenas em agosto de 2017. Prazo máximo de 5 anos para reclamação foi descumprido e a ação deveria ser arquivada e foi arquivada, portanto, o presidente Lula, que tem muitos honoris causa espalhados pelo mundo. Posso estar errado, mais de 30, tá? Mas voltou tudo como dantes do quartel de Abrantes. Vamos lá, Capitão Corona. Esse Capitão Corona, eu vou te contar um negócio. Sabe, né? Com esses números que eu falei, mais 151 mil mortes e 5 milhões e 100 mil pessoas infectadas, isso não adianta, não bate nele. Ele disse que o governo teve esse sucesso em relação ao combate à doença, foi durante uma cerimônia do pessoal da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Para o Capitão Corona, você sabe qual foi o motivo alegado para esse sucesso retumbante de combate à pandemia? Foi a indicação e depois a nomeação definitiva do general Eduardo Pazuello, que, segundo ele, está fazendo um trabalho excepcional. E o Bolsonaro, o Capitão Corona, voltou a criticar o isolamento social. Se tivéssemos embarcado na onda fica em casa, que a economia a gente vê depois, com toda certeza estaríamos em uma situação bastante complicada. Não se emenda, não tem jeito, pau que nasce torto, não adianta, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu falei que a gente vai falar do Gudim, querido amigo Gudim, Eduardo Gudim, 70 anos hoje, num baita músico, num baita sujeito que tem um
trabalho magnífico, parceiro de gente para dar com pau, só músicas lindíssimas. Daqui a pouco a gente vai falar dos 70 anos do Godinho. Liminar, tudo na justiça, do ministro Mauro Campbell, do TSE, autoriza o prefeito Marcelo Crivella a disputar a reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele foi declarado inelegível durante 6 anos, agora há pouco tempo, no final de setembro, e pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio. Decisão unânime, não adiantou nada. Os 7 desembargadores votaram a favor da condenação. A defesa recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral e conseguiu a suspensão provisória da sentença. Portanto, o prefeito Crivella vai concorrer e não vai ganhar coisa nenhuma, mas se ganhar, ele pode concorrer e pode ganhar e assumir, apesar de ser uma coisa provisória, mas pelo andar da carruagem, né? A gente separou para vocês um vídeo da Carol Solberg, que ontem foi o julgamento tão esperado, tinha sido adiado, e foi realizado ontem, cada um em sua casa. E ela se comportou de uma maneira magnífica, espetacular, muito digna, com segurança, explicando por que disse fora Bolsonaro, com todas as letras. Com a tranquilidade absoluta, se explicou muito bem e, graças a isso, ganhou essa advertência, que é uma forma de censura. Mas a gente separou aqui, né? Uma parte da defesa dela, quando ela se explica, porque que sirva de lição, de exemplo para outros atletas brasileiros que se calaram, a maioria se calou diante desse problema, desse ato de censura imposto a Carol Solberg. Vamos ver e ouvir a Carol. Na hora de dar a minha entrevista, apesar de toda a minha alegria de estar ali, eu não consegui não pensar em tudo que está acontecendo no Brasil, todas as queimadas, Amazônia, Pantanal, as mortes pelo Covid e tudo mais. E me veio um grito totalmente espontâneo de tristeza e de indignação por tudo que está acontecendo mesmo. Eu estava manifestando a minha opinião de um governo que eu sou contra. Não me sinto nem um pouco arrependida. Eu só manifestei minha opinião, acredito na minha liberdade de expressão, da mesma forma que eu já tinha visto, né? Vejo os meninos do vôlei de quadra que se manifestaram e uma opinião totalmente contrária à minha, mas a opinião deles, do futebol também, então não me arrependo, não. Tá aí, parabéns, Carol, estamos juntos. Ela recebeu a advertência e ficou proibida de se manifestar politicamente em eventos oficiais. A Isabel Salgado, mãe, grande campeã, mãe da Carol, disse que ganhar uma advertência é um recado para dizer que não se pode falar mais nada ainda. Ainda não se pode falar mais nada. Os atletas são protagonistas do espetáculo, mas não podem se manifestar. Não pode se manifestar? Perguntou Isabel. Em texto publicado no El País, o grande Breiler Pires, gosto muito do trabalho dele, afirmou que a censura à jogadora, Carol, reflete um esporte reacionário e refém do poder. Na opinião do Breiler, não há uma comemoração possível diante do resultado do julgamento de Carol Solberg. Tá? A maioria do Supremo, então 6-0, votou pela prisão do André do Rap. A sessão será retomada amanhã, mas já está 6-0. Então, aquela decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que libertou o criminoso, cai por terra. O negócio agora é achar o André do Rap, que já se pilotou. Disse que deu alguns endereços onde ele ia ficar, evidentemente que não ia ficar nesses endereços. Falando ainda em justiça, mas essa é boa. O site GGN do Luiz Nassif ganhou... O desembargador Fernando Foch, do Tribunal de Justiça do Rio, foi o responsável por uma decisão favorável ao GGN. O site havia sido forçado a tirar do ar reportagens assinadas pelos Nassif e pela Patrícia Faerman, falando no banco BTG Pactual. A censura às reportagens partiu de um juiz da 32ª Vara Civil. Alegou que o conteúdo era difamatório, que o de dano à imagem acarretava prejuízos financeiros ao banco, mas agora o desembargador Fernando Foch discordou. Tá? Parabéns ao Nassif e ao GGN. Vamos lá.
dar voz ao nosso pessoal. Vamos lá. Dar voz ao nosso pessoal. Pim, pim. Eu vou voltar, que estou achando que o Palmeiras fez um golzinho, sabe? Estava 2-0. Que vergonha, né? O Palmeiras não ganha de mais ninguém, que isso. Tá certo, o jogo não acabou. Olha que o Curitiba está numa draga danada, né? Precisando vencer a qualquer custo. Deixa eu ver aqui, ó. 2-1, Gabriel Veron. Mário Capoeira, 2-1 para o Curitiba. Mestre Trajano, uma certa pessoa, presidente da Fundação Palmares, cujo nome rima com amargo, na verdade, um preto com alma de branco racista, excluiu nome de Benedita da Silva e, mais recentemente, Marina Silva, da lista de personalidades negras, porque para ele não tem contribuição relevante para a população negra do Brasil. É ele quem deve ser retirado imediatamente da Fundação Palmares. É uma cíntia presença desse sujeito à frente da Fundação Palmares. Nem o pai nem o irmão o suportam. O pai é militante, inclusive, pelas causas negras. César de Salvador, acho intrigante que políticos testados positivos para o Covid tenham sintomas leves e nunca vão para a UTI. E sempre aparece na TV. Já o povo, quando não passa fome, é UTI. Será o salário ou condições de vida? Dildenor Amorim. Soltar traficante ninguém aceita, mas querer fazer disto algo para chegar na prisão em segunda instância? Os golpistas estão articulando para ferrar o presidente Lula. Há um movimento no Congresso cujo objetivo é chegar no presidente Lula. Prestem atenção. Anderson, de Santa Gertrudes, interior de São Paulo. Opa, nunca tinha visto em mensagem sua. Quando você acha que está no Corinthians hoje? Perde. Eu acho que jogando fora, o time está muito mal. 2-1 para o Furacão. Vamos lá. Infelizmente, para essa grande torcida corintiana. Marquinhos de Mogi. O capitão não aguenta meia hora de batalha com a Venezuela e fica cutucando a onça com vara curta. É impressionante. Enquanto a gente precisava do Exército, da Marinha, desse pessoal todo, para ir cuidar do problema das queimadas, dos desmatamentos, o Exército gastou só de combustível 6 milhões de reais, simulando uma guerra de vermelho contra azul. O Brasil seria azul, vermelho, é claro que seria a Venezuela. Levou 3.000 e tantos homens para a Amazônia, usando todos os equipamentos mais modernos que tem, de tiro, não sei o que e tal, enquanto deviam estar, né, trabalhando para conter as queimadas e o desmatamento. Torcida brasileira, não é fácil não. Vamos falar de música um pouco do querido Eduardo Gudim. 70 anos não é todo dia que a gente faz, não. Tem que comemorar muito Gudim, que foi dono do Bar Alemão, aqui do Bar do Alemão, aqui do lado do Parque Antártica, que era uma casa de música, de sambistas e tal. Fui muito lá, muita gente boa, importante, de Nelson Cavaquinho a Aldir Blanc, todo mundo passava por lá. Ele nasceu em São Paulo dia 14 de outubro de 1950. Ele foi o criador do primeiro festival universitário da TV Cultura, sempre revelando gente. Lembra aquele festival com Arrigo Barnabé? Ele que criou. Vamos ouvir dele, tem cada música legal, viu? Velho Ateu, dele e do Roberto Riberti, que é muito legal. Parabéns, Gudim, 70 anos. Se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não têm nada. Aí é muito pouco, tem que botar mais. Olha, a partir de amanhã, vamos colocar mais tempo, dane-se. Porque tem um coro atrás do Gudim aí, com Fabiana Costa, Mônica Salmazo, todo mundo, e a gente tem que botar um trechinho, não. Vamos botar mais, ampliar mais esses vídeos, para dar um pouco de gosto, senão a gente nem sente a música, a beleza da música. Mas, de qualquer maneira, renovo meus parabéns ao Gudim pelos 70 anos. catarse.me/TVT. Você pode ajudar aqui a TVT, a Rádio Brasil Atual, a continuar essa trajetória em favor da democracia, dessa luta antirracista, botando o dedo na ferida. Uma amiga minha falou, que eu não tinha prestado atenção, porque eu não ouço direito o que vai pro ar. Você pode botar o telefone, o celular ali, tá vendo? Pode botar o telefone. Em vez de, catarse.me/TVT, mas você pode colocar o celular ali, e aí você entra no Catarse, contribui. R$ 35 ou mais, você vai ter direito a desconto
nas lojas do Armazém do Campo, que é do MST, que vende produtos sem agrotóxicos, produtos orgânicos, a preços justos. E um grande abraço para o querido Joba, nosso amigo, para o Stedley, né? O pessoal todo lá do MST. João Paulo. Vamos falar dos números? Já falei 151 mil mortos, 162, pessoas infectadas 5 milhões. Vamos aos dados aqui. A média de mortes caiu 28% em comparação com 2 semanas atrás. Chegou a 499 pessoas por dia, baixando ainda mais a taxa de ontem, que era de 562 mortes. A média de casos caiu 23% em 2 semanas. O Piauí é o único estado a registrar alta na taxa de mortalidade. Desculpe. 18 estados registraram números em quedas, entre eles São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são 37.581 mortos e 1.045.060 casos aqui no território paulista. Volto a repetir, a coisa está, em alguns estados, está ficando estável e tal, o número de mortes caindo, mas estamos em plena pandemia e não podemos facilitar. Graças ao isolamento de pessoas que estão se sacrificando, que os números não aumentam tanto agora. Porque se depender desse pessoal que sai se abraçando com o vírus, os números seriam muito maiores e podem aumentar porque as pessoas estão desrespeitando todas as normas sanitárias que se devem levar em conta. Veja lá na Europa, Portugal, falei no início do programa, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, tomando medidas severas, porque já está vendo que estão chamando de segunda onda, o número de mortes infectados aumentando muito de algumas semanas para cá. Vou falar disso agora aqui, ó. O governo francês decretou toque de recolher em várias regiões do país, inclusive a capital Paris. A medida vale a partir de sábado, entre 9 da noite e 6 da manhã. O governo português decretou estado de calamidade depois de enfrentar uma alta recorde no número de casos da Covid-19. Além de proibir reuniões com mais de 5 pessoas, quer tornar obrigatório o uso de máscara em lugares públicos. O governo da Catalunha mandou fechar bares e restaurantes. Em Liverpool, na Inglaterra, os pubs também voltam a fechar. A situação é igualmente grave na Alemanha, que superou a média de 5 mil casos de Covid por dia, número mais alto desde abril. Tá bom? Eu tenho uma notícia que não é nada boa. Nada boa. Grande parte da população mundial terá que esperar até 2022 para ser vacinada contra o Covid-19. O alerta foi divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde, segundo a matéria do querido Jamil Chad. De acordo com o OMS, não haverá capacidade de produção suficiente para abastecer o mundo de forma imediata com as vacinas que estão sendo produzidas. A prioridade será de vacinar profissionais do setor de saúde, idosos e pessoas com condições de vulnerabilidade. Torcida brasileira. Espera um minutinho. Caiu até o óculos aqui, ó. Deu uma... né? Eleição nos Estados Unidos, muito legal. LeBron James, campeoníssimo da NBA, é o maior de todos, mais que Michael Jordan? Há dúvida, as pessoas ficam se perguntando, é essa grande disputa agora. E a ex-primeira-dama Michelle Obama se uniram para estimular a votação antecipada. As pessoas já estão votando há bastante tempo. A campanha é coordenada por organizações comandadas pelos dois. A parceria inclui várias formas de apoio a quem se dispuser a votar antes do dia da eleição, que é dia 3 de novembro. Comida, equipamentos de proteção, aconselhamento jurídico gratuito e descontos em aplicativos de caronas. Além disso, haverá eventos com celebridades perto dos locais de votação. Uma das intenções da campanha é assegurar que não haja aglomeração no dia 3 por causa da pandemia. Mas também incentivar a participação dos eleitores, já que o voto lá não é obrigatório, e querem que o Biden ganhe com larga margem, né? Vamos botar um VT no Miele? Vamos botar um VT no Miele. Faz 5 anos da morte do grande Miele, que é uma figuraça. Depois do VT eu comento. I've got you under my skin. Got you tipping a heart of me.
Miele morreu aos 77 anos, está fazendo 5 anos. Vamos à tela, eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. Vamos lá. Bolívia 1, Argentina 4, Uruguai 2. Ô, Uruguai. Venezuela 0, Paraguai 1. Chile 2, Colômbia 2. E Brasil 2, Peru 2, Brasil 4. Com o Neymar, né? Fazendo-se. Agora é o grande artilheiro da seleção. Se igualou ao Ronaldo. Mas nunca... Jogou bem o Neymar. A seleção teve a mãozinha amiga do juiz. Flamengo venceu o Goiás de virada 2-1, único jogo isolado do Campeonato Brasileiro. Não vai dar tempo, olha só como é que está apertado hoje, nem de falar dos jogos daqui a pouco. Só estou falando que o Palmeiras e Curitiba estão jogando, o Palmeiras está perdendo. O jogo que eu tenho maior expectativa são dois. A estreia do Wagner Mancini à frente do Corinthians e o jogo do São Paulo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Essa é a minha maior expectativa no dia de hoje, tá? O Vasco tem novo técnico, é o Ricardo Sapinto, também um técnico português. Momento cobrança, como tem que ter todo dia, 945 dias do assassinato, da execução de Marielle Anderson, tá? Isaac, quanto tempo eu tenho ainda? Vamos lá. E a gente encerra o programa de hoje, mais uma vez, com aquele projeto magnífico da querida Mônica Salmazo, com o seu marido Teco Cardoso e também o pianista fabuloso Nelson Aires. Os três juntos vão apresentar uma canção antiga do grande Erivelton Martins, Meu Rádio, Meu Mulato. Com Mônica Salmazo, Teco Cardoso, Nelson Aires e a música do Erivelton Martins, o Papo com o Zé chega ao fim. Depois deles, você fica com o seu jornal ao vivo. Amanhã eu comento a rodada do Brasileiro, com calma. Hoje tivemos que correr. Um abraço, até amanhã. Comprei um rádio muito bom, a prestação. Levei-o para o morro e instalei no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, logo ponho o rádio pra tocar. E a vizinhança, pouco a pouco, vai chegando e vai se aglomerando com varela no portão. Mas quem eu queria não veio nunca, por não gostar de música e não ter vocação. Comprei um rádio muito bom, a prestação. Levei-o para o morro e instalei no meu próprio barracão. E toda tardinha, quando eu chego pra jantar, logo ponho um rádio pra tocar. E a vizinhança, pouco a pouco, vai chegando e vai se aglomerando com varela no portão. Mas quem eu queria não veio nunca, por não gostar de música e não ter coração. Acabo perdendo a paciência, estou cansada de esperar. Eu vou vender meu rádio a qualquer um, por qualquer preço, só pra não me amofinar. Eu